Agora veremos outro ponto de vista da Guerra dos Caçadores de Recompensa, dessa vez de Luke Skywalker e Leia Organa. Isso tudo presente nesse volume aqui de Star Wars, Guerra dos Caçadores de Recompensa, que seria o volume 3 dessa série escrita pelo Charlie Soule. Beleza, pessoal, tudo certinho com vocês? O meu nome é Lorenzo e hoje vamos falar um pouco sobre a Guerra dos Caçadores de Recompensa, só que pelo lado aqui do Luke Skywalker. E assim, eu fiz um vídeo sobre a série em si, sobre cada edição da série principal, fiz sobre os tie-ins e sobre o Darth Vader. Aí, além desse volume, né, só vai faltar o da Doutora Aphra e do próprio Caçador de Recompensa. Mas comentem aí embaixo o que vocês estão achando dessa saga. Vocês chegaram a ler tanto a Doutora Aphra quanto o Caçador de Recompensa? Vocês acham que até mesmo vale a pena eu trazer um vídeo sobre isso? Estou falando isso porque mais pro final eu vou explicar para vocês o motivo. Antes da gente começar a falar sobre esse quadrinho, já deixa o seu like aqui embaixo. Se não é inscrito, se inscreve porque isso ajuda demais. E também, caso você for fazer suas compras na Amazon, utilize o link que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, que isso acaba ajudando muito o canal. Beleza? Então, partimos então para uma galáxia muito, muito distante e para falar sobre a Guerra dos Caçadores de Recompensa. Que nessa primeira história nós temos um arco bem interessante, em que a Leia ela está falando com o Capitão Dameron, que sim, ele é o pai do Paul Dameron, e acontece que ela está contando um pouco sobre a relação em que ela teve com o Han Solo nesse meio tempo. Então, sobre como o Han Solo foi para a Aliança Rebelde, quando eles se conheceram. Então, esse acaba sendo mais um flashback. Né? E depois disso nós partimos para a saga em si, né? Para a Guerra dos Caçadores de Recompensa, e a gente vê o Luke que ele começou a se interessar muito mais, né, pelos artefatos Jedi, tanto que o R2 ele chega para ele com um mapa dizendo sobre alguns artefatos, algumas coisas que ele encontrou, e o Luke ele busca ir atrás. E também a gente vê o Luke aumentando um pouco a intensividade do seu treinamento. Então, o tempo todo ele está revendo a batalha em que ele teve com o Vader, como que as coisas poderiam ter sido diferentes. Isso é muito bacana a gente ver, porque aqui nessa saga o Luke ele tá com um sabre de luz amarelo. E quando o Luke ele vai revisitar essas batalhas, ele sempre tá com um sabre amarelo. Eu sinceramente estou curioso para saber qual que vai ser desse sabre amarelo, como que ele vai perder, ou se ele vai ser destruído, porque né, nos filmes a gente não vê nenhuma menção dele, a gente só vê na verdade, né, ele com o sabre azul e depois com o sabre verde. Interessante essa escolha que eles fizeram de colocar o Luke com o sabre amarelo. Vamos ver qual que será o fim. E acontece em que eles acabam achando a localização do Han Solo, eles sabem bastante sobre, eles acabam descobrindo sobre a Aurora Escarlate. O Lando, né, ele presenciou a Aurora Escarlate, tanto que ele conhece a própria líder, né, que seria a Qi'ra, e ele já fica meio desconfiado do porquê que ela estaria fazendo isso. E entanto que no final dessa edição nós temos um diálogo muito interessante, né, da Qi'ra com a Leia, né, o porquê, a diferença entre as duas, né, e o amor que as duas sentem pelo Han Solo. Foi um diálogo interessante. Eu sinceramente não gostei muito do motivo aqui nessa edição. A Qi'ra fala o motivo dela ter leiloado o Han Solo. Eu não gostei, tá? Achei que foi algo muito fraco, algo muito vago, mas deu pra gente entender um pouquinho assim do objetivo da Aurora Escarlate, como que a Aurora Escarlate vai se comportar no meio dessa guerra entre a rebelião e o Império. E aqui nós temos essa questão do Luke, né, enfrentar o Vader. Chega em um momento em que os dois eles acabam se encontrando novamente, só que o Luke ele não se sente preparado para enfrentar o Vader desde aquela sua última batalha. Isso que eu achei que foi algo interessante, que desde o primeiro encadernado dessa nova série, o Charlie Soule está explorando esse medo do Luke de enfrentar o Vader novamente, né? Primeiro, claro, pela questão de o Vader ser o pai do Luke, mas também pela questão de ter arrancado a mão e ter sido algo traumatizante para o próprio Luke Skywalker. Então ele fica nessa de se preparando para ele poder enfrentar o Vader, tanto que ele até diz, ele sabe que ele vai ter que enfrentar o Vader novamente, mas ele não quer que seja tão cedo assim. E basicamente é isso que nós temos nesse encadernado. Eu achei interessante, né, a questão desses pontos aí do Luke Skywalker e o próprio diálogo
da Leia com Kira. Só que, assim, quando eu tinha uma época, né, quando eu estava fazendo as resenhas da série, né, eu acreditava que os tie-ins, eles eram até mesmo que necessários, que eles podiam ser um complemento muito grande para a história, né, para a Guerra dos Caçadores de Recompensa. Só que, sinceramente, até agora, o único que eu achei que foi um complemento interessante foi aquele encadernado que saiu, né, que é o Atrás das Linhas Inimigas, porque o do Vader eu sinceramente achei que não fez diferença nenhuma, e esse aqui do Star Wars eu também achei que não fez tanta diferença assim. É que nem eu falei, falta o da Doutora Aphra e o do Caçador de Recompensa, mas eu tô em dúvida se eu vou trazer o vídeo, se eu trago o vídeo deles para vocês, e se eu não trouxer eu já pulo direto para os próximos volumes, né, porque eu sinceramente tô achando que não tá valendo tanto a pena assim esses tie-ins do título principal. Acredito que, assim, se você quer ler a Guerra dos Caçadores de Recompensa, a saga em si, eu acho ela muito bacana. É muito interessante você ver esse ressurgimento da Aurora Escarlate, o Boba Fett sendo caçado, e os tie-ins também, né, o Atrás das Linhas Inimigas, também é muito interessante, que aí você vê um pouco sobre o Forlum e o Zook, sobre o IG-88, é bem bacana, só que nem Star Wars, né, da saga principal, Star Wars, e o Darth Vader, né, que foram os tie-ins, não achei que valeu tanto a pena assim. Sinceramente, acredito que foi muita encheção de linguiça. Então eu tô nessa dúvida ainda sobre Doutora Aphra e sobre a própria saga do Caçadores de Recompensa, né? Mas vamos ver, talvez eu leia, talvez seja bacana e acabe trazendo aqui para vocês, beleza? Eu vou indo nessa, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo, sua opinião sobre a Guerra dos Caçadores de Recompensa. Vou indo nessa e daqui a pouco volto com outro vídeo.